O câncer de mama é o câncer mais incidente entre as mulheres no nosso país. Conforme os dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estima-se mais de 73 mil novos casos de câncer de mama por ano no nosso país. Baseado nesses dados, a gente vem conversar sobre a importância do Outubro Rosa. E aqui comigo, a doutora Flávia Vidal, mastologista, e a doutora Sheilane, mastologista, muito feliz com a presença de vocês para conversarmos um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Então, começando aqui com a Flávia. Flávia, o que você acha sobre essa importância dessa campanha mundial que é o Outubro Rosa? Na verdade, é uma junção de várias pessoas pensando sobre o mesmo propósito, né? Que é cuidar, prevenir o câncer de mama, que é uma doença que, de certo ponto, a gente consegue uma qualidade de vida durante o tratamento e uma sobrevida livre de doença muito grande. Lembrar que existe taxas de curas acima de 95% se o câncer é diagnosticado inicialmente. A grande questão, Jana, é que a gente precisa lembrar que o Outubro Rosa não é só uma bandeira. A gente fala outubro é rosa, mas a gente tem que se cuidar o ano todo. Não adianta só pensar em tratamento, prevenção uma vez no ano. Então, o outubro é mais uma lembrança em prol de uma causa muito nobre, que a gente sabe que tem, né, os benefícios, o seu tratamento, e lembrar que a gente pode ser exemplo para alguém. Então, eu vestir o cor-de-rosas e lembrar minha mãe, minha tia, minha prima de que eu preciso fazer mamografia, que eu preciso me cuidar e, acima de tudo, prevenir, né? É importante lembrar que é uma data que não é tão recente. Apesar dos Estados Unidos ter tido alguma coisa anteriormente ao Brasil, o Brasil só começou em 2008, quando o primeiro monumento lá em São Paulo foi colocado rosa, e aí começou todo mundo querer colocar a cor rosa para fazer essa lembrança. Então, se a gente pensar, não tem nem 20 anos nesse movimento. E como tem mudança de tratamento e qualidade de vida nesses últimos tempos, né? Então, assim, o Outubro Rosa é uma bandeira muito forte. A gente, como mastologista, como oncologista, como médicos de cuidado de saúde da mulher, a gente precisa ter essa lembrança, mas a gente não pode esquecer que o cuidado é no ano todo. Excelente. Sheilane, falando um pouquinho mais especificamente dos sinais e sintomas, né? Eu acho que isso é importante até para a mulher conhecer o seu corpo. Então, o que você entende como sinais e sintomas que precisam ser levados em consideração para uma avaliação médica imediata? Então, lembrando que inicialmente o câncer de mama nem sempre apresenta sintomas, né, nem sinais, nem sintomas. E é importante a mulher se conhecer para quando esses sinais aparecerem, ela procurar ajuda médica, ela procurar um atendimento médico. Esse sintoma seria o surgimento de um nódulo, ou na mama, ou na axila, um nódulo endurecido, fixo. Mas lembrando também que nem todo nódulo é câncer, né? Mas todo nódulo merece ser avaliado por um médico. Outros sintomas seriam vermelhidão, inchaço nas mamas, dor geralmente unilateral, não relacionada ao ciclo menstrual, uma dor persistente que persiste ali por mais de 2 ciclos, vermelhidão na mama associada a inchaço, aquele aspecto de casca de laranja também deve ser avaliado por algum médico especialista na área. Alterações do mamilo, como feridas que não cicatrizam ou saída de secreção, geralmente associada a uma secreção sanguinolenta, também merecem todo o nosso cuidado. Inversão do mamilo, não aquelas pacientes que já nasceram com essa alteração, mas uma alteração recente, que seria essa inversão do mamilo. E lembrando que todo sinal deve ser avaliado por um especialista para poder procurar a ajuda certa, e que nem todo sinal vai ser necessariamente o câncer, mas ele merece sim ser avaliado. Jana, sabe o que é muito interessante? Quando a gente traz os cuidados com sinais e sintomas, acredita-se que a doença já está ali, ou poderia estar começando ali. Então, a gente tem que deixar muito clara a diferença de rastreamento e diagnóstico. Uhum. Então, quando a gente fala em campanha de rastreamento, a paciente não sente nada, como a doutora Sheilane falou, ela não tem sintoma nenhum, mas a gente faz um exame de baixo impacto e consegue detectar algo muito inicial. E por isso a gente faz tantas as campanhas das mamografias anuais, e que agora tem novidade, o SUS agora vai manter anualmente a partir dos 40 anos, como era pregado pelas nossas outras sociedades, né? A brasileira de mastologia, radiologia, oncologia. Então isso é um sucesso pra gente, algo que assim, vai mudar realmente a conduta da paciente no SUS. Então tem que ter essa diferenciação. Rastrear a pessoa não tem sintoma algum, e a gente faz algum exame para tentar detectar. Diante de um sintoma, que foi o que a doutora Sheilane trouxe, a gente passa por uma segunda etapa, que é o diagnóstico. Então, eu posso sim fazer uma mamografia, um ultrassom, uma ressonância para diagnóstico, como eu também posso usar os mesmos exames para fazer o rastreamento. Bom, excelente, Flávia. Assim, eu acho que só exemplificando o que você trouxe aqui pra gente, inclusive uma paciente no próprio consultório virou para mim: nossa, doutora, mas eu faço a mamografia todo ano e eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Então, a gente precisa reforçar de que a realização da mamografia não quer dizer que eu não vá
ter um câncer. Na verdade, é o outro objetivo. É para que eu possa diagnosticar essa doença ainda no estadio inicial, ainda um tumor muito pequenininho, e com isso eu vou aumentar as chances, né, de sucesso, de cura, chegando ali acima dos 90% que você comentou. E é importante só frisarmos que o medo da realização do exame, ou por identificação do resultado, ou por achar algo que eu espero que eu não queira ver, é importante a gente entender que na verdade é o contrário, a gente tem que fazer o exame para que a gente detecte isso de uma forma muito precoce, de uma forma inicial, né? Porque vai estar lá. Se houver, realmente ele vai estar lá. Então, se a gente conseguir detectar isso de uma forma precoce, a chance de êxito é ainda maior, né? Perfeito. Sheilane, diante então de uma paciente que tem alguma alteração no seu corpo, como você trouxe pra gente, como é que dentro do nosso consultório como mastologistas a gente conduziria essa paciente? Conta pra gente um pouquinho. Então, depois do exame que detectou aquela alteração, né, nós vamos escolher o melhor método para investigar essa alteração especificamente, né? Um nódulo, por exemplo, iremos avaliar se o melhor método será ou por ultrassom, ou mamografia, ou ressonância, dependendo do que levou aquele achado, para direcionar, então, um tipo de biópsia. A biópsia é realizada geralmente sob anestesia local, retiram-se fragmentos daquela área que precisa ser estudada, e então vão ser avaliados os achados específicos daquela biópsia e levar ao diagnóstico. Então, a partir do diagnóstico, aí teremos os próximos passos, que aí eu queria até que você falasse um pouquinho pra gente, Flávia, sobre o que fazer diante do achado positivo de câncer de mama na biópsia. Perfeito. A gente conversa muito em consultório e as dúvidas das pacientes são, tá, eu tenho câncer, mas e aí? Todo câncer é igual? Ou tem diferença entre um e outro? Então, a gente fala que o próximo passo do tratamento, a escolha de como vai ser a sua trilha de tratamento, depende muito do passo anterior. Então, diante de uma biópsia positiva para câncer, eu preciso saber qual subtipo. Existe N subtipos de câncer de mama, combinações de fatores como receptores hormonais, não hormonais, ou HER2, ter tudo, não ter nada. Então, a gente tem que individualizar esse tratamento baseando inicialmente no subtipo do tumor, né? Depois disso, a gente avalia tamanho do tumor ao diagnóstico, se tem ou não comprometimento da axila nesse diagnóstico e, obviamente, pensando que é algo muito importante na relação tamanho do tumor e tamanho da mama. Porque, às vezes, a gente iniciando um tratamento cirúrgico, a gente pode deixar um defeito, né, as chamadas mutilações, que a gente tanto ouve falar, né, de pacientes que anteriormente recebiam tratamento que ficam com mamas assimétricas ou mesmo sem a mama, e, eventualmente, a gente, às vezes, invertendo e começando a quimioterapia, a gente consegue fazer uma redução desse tumor e trazer um tratamento mais conservador, que seriam os tipos de cirurgia que a gente tem hoje, né? Buscando uma cirurgia mais conservadora, que é o que a gente chama de quadrante, segmentectomia e também a mastectomia. É muito importante, dentro do consultório, a gente conversar com a paciente que existe indicação para as duas opções. E às vezes a mesma paciente pode ter as duas indicações e as duas formas estão corretas. Hoje eu falo para o paciente quem retira a mama toda é quem tem doença na mama toda. Não faz sentido a gente retirar a mama toda se a doença é uma doença muito inicial, ou mesmo ela não tem um fator, que a gente chama do fator genético, com teste genético positivo. Então, a decisão pela cirurgia, ou qual o passo inicial do tratamento, depende de tantos fatores, né, Jana? A gente, como uma equipe multi, que é muito importante, a gente sempre discutir o melhor tratamento junto com o oncologista, mastologista, o radioterapeuta, às vezes nesse início, assim, também ajuda a gente a definir algumas coisas, trazer para essa paciente que a definição do tipo de cirurgia tem muito mais em relação ao tamanho do tumor, o subtipo do tumor e se realmente a mama é toda doente ou não, né? Tem que desmistificar isso. A história da Angelina Jolie traz que todas as pacientes querem vir e tirar a mama para não ter mais a doença. Elas não podem esquecer que mesmo fazendo isso é uma cirurgia preventiva, profilática, né, Sheilane? Então, mesmo tirando a mama toda, eventualmente o câncer pode aparecer, porque o cirurgião mais expert do mundo ainda deixa de 10 a 15% de tecido mamário. Então, eventualmente, essa doença pode chegar a acontecer ou mesmo reaparecer. Então, decisões cirúrgicas, decisões de tratamento depende muito dessa primeira análise do subtipo do tumor e depois o tratamento, obviamente, decidido pela equipe multi. E aí eu acho que vale a pena, né, Jana, falar a importância dessa troca entre mastologista e oncologista e desses critérios individualizados, principalmente para fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Como é que seria essa escolha? Como que a gente escolhe fazer quimio antes, quimio depois? Só reforçando essa questão do tratamento multidisciplinar, né? A gente precisa reforçar a importância da equipe multidisciplinar. O oncologista, ele não trata o paciente sozinho, né? Então, uma vez que esse paciente ele tem um diagnóstico do câncer de mama e o próximo passo é o tratamento, a gente precisa entender a importância da equipe multidisciplinar no acompanhamento dessa paciente. Então, é o oncologista, o mastologista, o radioterapeuta, o nutricionista, o
psicólogo. Então, todo mundo precisa estar numa mesma página para poder manejar da melhor forma essa paciente. Então, acho que é só importante reforçarmos esse ponto. Em relação ao tratamento que a gente chama de pré-operatório ou mesmo neoadjuvante, que é um tratamento que ocorre então antes da cirurgia, depende muito do que você comentou, do subtipo dessa doença, do tipo histológico dessa doença, porque a biologia me faz entender qual que é a gravidade, a agressividade dessa doença, para a gente poder manejar a ordem que isso vai acontecer. Então, de uma forma geral, a gente acaba dividindo o câncer de mama de uma forma simples de entender em 3 subtipos. O câncer de mama receptor hormonal positivo, que é aquele que representa 70 a 75% dos cânceres de mama, então ele é o mais frequente. Um segundo subtipo, que é o HER2 positivo, que ele representa ali aproximadamente 15 a 20% dos cânceres de mama. E o terceiro subtipo, que é um câncer de mama triplo negativo, que é ali aproximadamente 10 a 15% dos cânceres de mama. Então, o primeiro passo é entender a biologia dessa doença. A gente sabe que os tumores HER2 positivo e os triplo negativos, na maioria das vezes, eles começam com a quimioterapia. Qual que é o objetivo da gente começar com a quimioterapia? O primeiro objetivo é a gente tentar fazer uma redução desse nódulo, uma redução dessa lesão mamária, para que quando a gente vá para a abordagem cirúrgica, essa cirurgia seja a mais conservadora possível, que a gente consiga fazer uma cirurgia menos extensa, uma cirurgia menos agressiva. Além disso, quando a gente começa com a quimioterapia, a gente também tem o objetivo de eliminar, de erradicar possíveis micrometástases que podem ter. E um outro objetivo também é a gente avaliar a sensibilidade do tumor à quimioterapia. E falando mais especificamente desses 2 subtipos, que é o HER2 e o triplo negativo, a gente também avalia uma coisa que chama resposta patológica completa, que é quando eu começo com a quimioterapia, depois essa paciente vai para a cirurgia, esse material operado ele vai para uma nova análise e o nosso objetivo é entender se ainda tem doença residual ou não, porque isso tem uma relação direta com prognóstico e sobrevida dessas pacientes. Por isso que quando indicado a gente começa com a quimioterapia, por a gente entender que isso melhora a sobrevida dessas pacientes. Já naqueles tumores receptores hormonais positivos, a gente precisa individualizar isso que a Flávia comentou, tamanho da doença, comprometimento linfonodal, grau, para entender o benefício ou não de começar com a quimioterapia. Acho que esses são pontos importantes. Uma coisa que eu queria muito comentar aqui com vocês é que a gente tem observado nos últimos anos, nas últimas décadas, assim, um aumento no número de diagnóstico de câncer de mama em mulheres jovens, né? E isso é um motivo pelo qual a gente brigou tanto para que a mamografia passasse a ser a partir dos 40 anos, pelo SUS, entendendo que a gente tem tido um número crescente de mulheres com menos de 50 anos com diagnóstico de câncer de mama. Como é que vocês têm lidado com isso no consultório? Porque eu acho que é um ponto importante da gente conversar, né? Isso tem sido cada vez mais questionado no consultório, as pacientes trazendo esse ponto. Como é que você tem visto isso, Flávia? Assim, acho que como pelo menos nós da mastologia, sempre vem pregando aos 40 anos desde a formação, né, acadêmica e mesmo na residência, isso no contexto de consultório não muda muito, porque a gente trabalha um pouco no privado. No SUS isso traz uma realidade bem diferente, né? Lembrar que no SUS, diante de um diagnóstico, os diagnósticos são feitos muito mais tardios, então no estadiamento um pouco mais avançado, e aí uma necessidade maior de tratamento, de quimioterapias, de cirurgias. Uma realidade não tão condizente com o consultório particular, que lá a gente tem a prática já de muitos anos a já fazer as mamografias a partir dos 40. Então, o que a gente não pode esquecer também, Jana, é que isso não pode transformar em uma cancerofobia. E aí começam os exageros, os extremos. Não vou fazer nada, eu também vou fazer assim a partir dos 20 anos. Já peguei paciente com menos de 40 fazendo. Então, a gente precisa ter as indicações corretas. Que é a avaliação, né? Exatamente. Então, assim, tem paciente com menos de 40 que tem indicação? Sim, as pacientes de alto risco, pacientes que porventura tem a mutação confirmada no teste genético. Então, de novo, a individualização desse segmento é muito importante. Então, qual que é a dica para quem está ouvindo a gente, ou se eu tenho essas dúvidas? Diante de uma história familiar com câncer de mama, já procure um especialista. É ele que vai tirar todas as suas dúvidas, ele vai sentar, organizar sua história, sua árvore genealógica, né, familiar, para entender de onde que pode ter vindo esse gene. E entender se você faz parte, porque às vezes é um parente mais afastado, às vezes é uma doença que foi muito limitada. A gente não pode esquecer, a maioria dos cânceres de mamas não são hereditários. A gente foca muito na questão da família, mas 90%
é câncer aleatório. Então, assim, o teste genético hoje vem para trazer uma realidade diferente, até para melhorar a individualização do tratamento, mas, eventualmente, a grande maioria é câncer aleatório. A gente não consegue explicar o porquê. E aí, mesmo sendo aleatório, aquela família fica sob o nosso cuidado. Pode acontecer com qualquer uma. Basta ser mulher para a gente ter risco para ter câncer de mama. Então, a história é triste. A menininha nasceu, você olha para ela e fala, que pena, pode ter câncer de mama depois dos 40, ou enfim, porque basta ser mulher, porque o fator de risco é maior. Homens podem ter, mas é uma realidade um pouco diferente. E é muito engraçado que normalmente o diagnóstico de câncer de mama masculino é durante o Outubro Rosa, que eles começam a ver na televisão, que o homem pode ter, ou, né, assim, pode ter outros tipos de alterações, eles começam a se perceber como autocuidado e conseguem palpar nódulos, eventualmente a gente consegue fazer diagnóstico nesse período. Mas voltando, na realidade do rastreamento. A individualização dentro do consultório é justamente onde a gente tira essa dúvida e consegue trazer para a paciente se realmente ela tem indicação ou não, tá? Então, eu acho, né, Sheilane, não sei se você concorda, que, assim, não tem como a gente bater o martelo. É sempre acima de 40? Calma aí, deixa eu pensar como é que é seu contexto, o que você tem de história familiar. Sim, é importante individualizar sempre, né? Então, assim, dependendo da alteração, da história que aquela paciente traz, então a gente vai escolher o melhor método na fase da vida dela para poder avaliar e investigar se ela tem algum outro fator de risco associado, né? Isso é importante realmente para não achar que toda mulher tem aquela obrigação de fazer exame antes ou exame depois de certa idade. Então, os métodos de rastreamento estão aí para auxiliar a gente. Então, juntamente com a avaliação médica, o médico vai orientar se essa paciente precisa iniciar, quando ela precisa iniciar e com qual o melhor método que ela vai iniciar esse rastreamento. Eu acho que só complementando o que a Flávia falou, assim, quando a gente fala do caminho do cuidado integral dessa paciente, que vai desde a prevenção ao diagnóstico precoce, a terapia multidisciplinar e o manejo de qualidade de vida, quando a gente fala do diagnóstico precoce, ainda assim é um desafio, falando a nível de Brasil, não é toda mulher que tem um acesso à mamografia, a uma biópsia, a uma consulta com um especialista de uma forma rápida, então isso ainda é um grande desafio, apesar dos dados mostrarem a importância do diagnóstico precoce, então isso é uma coisa que a gente precisa conversar, o acesso aos exames, porque não adianta a gente falar de uma coisa em que a mulher não tem acesso, para a gente ter esse diagnóstico e, além disso, além do diagnóstico, ter o acesso rápido ao tratamento, né? E um outro ponto que eu acho que é importante de falarmos é da prevenção. Então, a gente sabe que aproximadamente 30% dos cânceres de mama, eles são evitados com hábitos saudáveis, então, mais especificamente, com atividade física regular, cessar tabagismo, evitar o uso de bebida alcoólica de forma excessiva, manter um peso adequado. Então, a gente precisa reforçar a necessidade de manter esses hábitos saudáveis, e não só no outubro, né? Então, ao longo aí de todo o ano, reforçando a necessidade da gente melhorar esses hábitos, né? Lembrar que, na verdade, as mudanças de hábitos de vida é o que traz o que a paciente fala, doutora, qual remédio, o que eu faço para não ter câncer de mama? Então, é isso, manter hábitos de vida saudável, praticar atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, divididos, né, aí, da melhor forma, o esporte que você quiser, da melhor forma possível. Então, assim, não tem receita de bolo, tem a gente fazer a nossa parte. Eventualmente, caso mesmo você fazendo a sua parte, isso venha a acontecer, que a gente entende que isso pode, porque hoje a gente é fruto de alimentações desreguladas, radiações ionizantes pelo sol, né? Então, assim, se isso vai acontecer, se você já está dentro desse processo de uma saúde e bem-estar controlado, o seu tratamento também é diferenciado. A gente vê, né, Jana e Sheilane, vocês vão concordar comigo, pacientes que já têm esse estilo de vida e que eventualmente acontecem a doença, a passagem dela por esse processo de saúde, doença e tratamento é muito diferente daquela que não tinha esse hábito, não busca, e aquela que não tinha e apresenta a ter. Então, assim, a gente reforça isso muito também. Depois do tratamento, ou durante o tratamento, não pare de fazer sua atividade física, não pare de trabalhar se você realmente, né, conseguir manter-se bem, que a gente sabe que tem as intercorrências durante o tratamento, mas isso faz bem tanto para a sua saúde mental e física, né? Então, assim, receita de bolo, como evitar o câncer, é a mesma receita para qualquer outro tipo de câncer. Atividade física, alimentação saudável e hábitos de vida sem tabagismo, sem bebidas alcoólicas, etc. Mas a gente não pode esquecer que mesmo isso, eventualmente a doença pode acontecer. E essas mudanças também são excelentes para um bom tratamento.
Eu concordo com isso. Eu acho que isso é um dos principais focos do Outubro Rosa, que é essa consciência, esse compromisso social, essa troca de informações sobre como diminuir os riscos, porque evitar nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas se a gente conseguir seguir essas orientações para poder diminuir o risco de desenvolver o câncer, isso já é de grande ajuda, então, para todas as mulheres. Então, os hábitos de vida saudáveis, combater a obesidade, combater o sedentarismo, evitar o etilismo, isso já ajuda bastante, a gente consegue, pelo menos, reduzir um pouco a chance de ter o câncer ao longo da vida. E a gente tem dados mostrando isso, né? Um dia eu falei para minha paciente, olha, eu tenho um tratamento que reduz em 40%. Ela me fala qual que é. Qual o remédio? Atividade física. Então, assim, tem drogas que a gente oferece que não melhora essa porcentagem que a atividade física proporciona, né? Então, acho que é importante sempre reforçar, ainda após o diagnóstico, a gente tem benefício de reduzir toxicidade do tratamento com atividade física, assim como também reduzir o risco de recorrência da doença com atividade física. Então, é importante entendermos isso. Poxa, agora eu já tive, eu não vou precisar. Não é bem assim, né? Então, ela tem um impacto, sim, durante o processo e após esse processo também. É por isso que o cuidado e o tratamento de saúde e doença depende da equipe multidisciplinar, obviamente, que está com o paciente, mas depende do paciente. Ele tem que entender que ele faz parte do tratamento. Pode receber o melhor tratamento do mundo, a droga mais famosa que reduz tudo, mas se ele não fizer parte dele, eventualmente, talvez lá na frente não vai ter um desfecho favorável, né? Então, assim, o cuidado consigo, e aí é outra bandeira que a gente levanta muito no Outubro Rosa, né? O autocuidado, o autoconhecimento, entender o que tá diferente em mim. Às vezes não é a mama, às vezes é algum sangramento vaginal, então eu vou procurar o ginecologista, é um nódulo no pescoço que tá diferente, não sei, assim. Tem que chamar atenção que eu me conhecendo como meu corpo funciona e algo está diferente, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque aí sim você consegue ter um manejo de doença ou realmente assim, diagnósticos precoces que realmente mudam o desfecho. Sem dúvida. Um ponto que eu queria muito comentar, que às vezes é pouco falado, é a importância da rede de apoio. Eu acho que é um ponto que a gente precisa começar a levar em discussões, porque a gente percebe que no momento em que a mulher ela tem o diagnóstico do câncer de mama, vem junto ali a incerteza, a insegurança, o medo do desconhecido, mas de forma paralela a vida ela continua acontecendo. Então ela continua com a maternidade, ela continua com o trabalho, ela continua sendo esposa, e o quanto é importante essa rede de apoio no processo mesmo do diagnóstico e do tratamento, e o quanto isso faz diferença para essas mulheres, né? Como é que você vê isso, Sheilane, Flávia? Olha, a rede de apoio realmente é essencial na vida dessa mulher, porque ela tá naquele turbilhão de emoções, né? Então, assim, ela tá numa fase da vida ali que ela, às vezes, está estabelecida já no trabalho, na maternidade, com a família dela, e de repente vem essa aventura que ela vai ter que enfrentar. Então, assim, é um momento que ela vai ter que parar para se conhecer, é um momento que ela vai ter que parar tudo para se cuidar agora, né? Porque o papel da mulher muitas vezes é cuidar de tudo que está em volta dela, e agora ela vai ter que tirar aquele tempo para ela. Então, assim, a família não está acostumada, às vezes, com isso, né? De ter aquela paciente como frágil, como centro das atenções. Geralmente é ela que cuida de tudo. Então, isso é muito importante, olhar para essa mulher e ter tudo o que ela precisa em volta dela para dar força e motivação para ela continuar, porque é apenas uma fase que ela está passando. E depois a vida vai voltar ao normal. A gente quer que a vida volte ao normal. A gente quer devolver aquela paciente para a família, para a sociedade, para o trabalho e para tudo que ela quiser fazer depois disso. Ela volte até a autonomia, né? Seja ali o centro do cuidado, o centro da tomada de decisão. Eu acho que isso é excelente, né? É o mais importante, que é o que a gente quer no tratamento, né? Que ela volte. E comentando sobre essa questão, né, do diagnóstico das pacientes jovens, a gente está falando de mulheres que estão em franco crescimento de vida. Então, crescimento profissional, consolidação pessoal, crescimento familiar. Então, sim, no momento em que ela tem esse diagnóstico, a gente impacta muito na vida dessa mulher, né? A necessidade, às vezes, do desacelerar, sem estar esperando isso, né? Voltando para o tópico das pacientes jovens, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser falada, porque, de fato, estamos tendo um aumento do número de casos de câncer, mais especificamente, a gente está falando aqui do câncer de mama, mas também de outros cânceres, em pacientes mais jovens, então pacientes ali com menos de 50 anos. Como que vocês veem isso? O que vocês acham que a gente poderia entender como uma justificativa a ter esse diagnóstico de uma forma mais
de pacientes mais jovens, isso tem uma relação direta com acesso, isso tem uma relação direta com hábitos de vida? Como é que vocês observam isso aí do ponto de vista de incidência? Eu acho que tem vários aspectos, né? Apesar de a gente falar que o acesso aos exames, ao médico, às vezes tem alguma dificuldade, hoje, se comparado a alguns anos atrás, as pessoas têm um pouquinho mais de vontade de ir, de querer ir e até conseguem, né? Assim, a gente vê uma crescente em questões de plano de saúde ou mesmo dos atendimentos no SUS. A grande questão é que quando a gente pega a longevidade, a expectativa de vida das pessoas, isso também está aumentando. Então, antigamente, as pessoas morriam muito jovens e às vezes não tinham a oportunidade da doença desenvolver. Hoje a gente tem, às vezes, câncer de mama, a gente fala muito da paciente jovem, mas a gente tem paciente idosa, paciente acima de 90 apresentando câncer de mama. Que se ela tivesse falecido antes, a gente nem saberia que isso poderia acontecer. Então, acho que são N fatores. Tem a questão da expectativa de vida um pouco mais aumentada, o acesso, mesmo que ainda ruim no Brasil, mas isso tem melhorado, a gente quer que melhore muito mais, isso é uma bandeira que a gente vai sempre lutar, principalmente a gente da área da saúde, né, e que faz tratamento para câncer de mama, mas além de tudo, as máquinas estão melhores, então desenvolvimento da tecnologia isso também favorece muito o diagnóstico precoce. Quando a gente pega mamógrafos analógicos, que a imagem não era tão precisa, com agora esses digitais, que a gente faz a tomossíntese, né, que é a mamografia mais moderna que tem, a gente consegue ter imagens muito mais precisas de algo muito, muito pequeno. Então, acho que todo esse desenvolvimento leva a gente a ter diagnósticos da população um pouco maior do que antigamente. Mas também tem os fatores, como a gente comentou, alteração de alimentação, né, são descasos com a saúde, isso também interfere fisiologicamente na contribuição da formação do câncer. O câncer é uma célula que estava boazinha e ficou maluquinha, começou a se desenvolver porque algo dentro do DNA dela ficou alterado e a gente não conseguiu reparar, né? Então, trazendo isso de uma maneira simples, a gente tem no nosso organismo um sistema que regula toda alteração que a nossa célula tem diante de um crescimento. Quando esse sistema não consegue regular, essa célula que veio defeituosa, ela começa a crescer e a gente não consegue reconhecer essa célula como sendo uma célula que não é nossa. E por isso as lesões têm esse crescimento, é o que a gente chama de desenvolvimento do câncer, a parte fisiológica. E N fatores que a gente sabe que isso interfere. Uso excessivo de hormônios, uso excessivo de bebida, tabagismo, radiação ionizante, né? Aumento da gordura corporal, que a gente tem radicais livres distribuídos aí de uma forma um pouco maior. Então, acho que o acúmulo de tudo isso, esse tanto de fatores, pode estar levando a um aumento do diagnóstico nos dias de hoje. Concorda, Timane? Concordo, com certeza. E também acho que o acesso à informação melhorou muito essa questão do rastreamento, né? As campanhas que tem aí para lembrar as pacientes que a gente precisa investigar, que a gente precisa cuidar da saúde, que a gente precisa ter esse acompanhamento, com certeza isso também aumentou bastante a descoberta, né? Ainda numa fase inicial. Então, esse aumento no número de casos, acredito estar relacionado a isso, ao acesso à informação, ao acesso aos exames, né? Agora, é claro que a gente está longe de estar no contexto ideal, né, de rastreamento do câncer de mama, mas foi uma vitória muito grande, já conseguimos ampliar esse acesso aos exames, então eu acredito que isso, o acesso à informação, o acesso às unidades de saúde tem contribuído para esse aumento no número de casos. Excelente. E vocês veem isso na prática, assim, pelo menos no meu consultório, eu tenho muitas pacientes jovens com diagnóstico ou que tiveram diagnóstico em tratamento. Vocês também percebem essa realidade na prática clínica de vocês? Assim? Sim, com certeza. A gente tem muitos casos de pacientes que relatam que fizeram mamografia, que faziam o segmento, né, anual, e que a alteração não foi vista na mamografia. Fora os outros casos que a gente escuta falar de pacientes que têm medo de fazer mamografia, que a mamografia causa câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Flavinha, qual que é a sua opinião sobre isso? O que você tem para contribuir para a gente? Eu acho que eu sou uma grande defensora da mamografia, sabe? Assim, quando a gente pega os estudos e lembrar que a medicina baseada em ciência é o que realmente é o eficaz, a gente nunca vai propor para o paciente algo que é maléfico para ele. Pelo contrário, a gente como médico, a gente está ali para pegar o melhor tratamento, a melhor evidência para aquilo que a gente está querendo tratar. Então, a mamografia foi o único exame até hoje, em relação ao tratamento do câncer de mama, que reduziu a chance da paciente morrer na doença. Então, olha que maluco. Um exame de baixo impacto. Tem radiação? Sim, como tem radiação à luz do sol que a gente toma. A mamografia tem a radiação de 7 dias da semana tomando sol. Não é uma radiação tão alta assim. A gente faz uma vez por ano. Então, assim, questionar de que a mamografia vai me levar a ter câncer, você andar no sol sem protetor solar,
provavelmente você vai desenvolver um câncer de pele também. Então, voltando no raciocínio. Então, um exame de baixo impacto, fácil acesso, fácil realização, consegue reduzir a chance da paciente morrer da doença. E qual a explicação? Porque ali a gente vê a doença inicialmente. A mamografia é o único exame que a gente vê microcalcificação. E quando a gente olha a historinha de como o câncer aparece nas imagens, às vezes as microcalcificações é o início, que a gente chama às vezes de carcinoma in situ, que muitas vezes a gente chama até de pré-câncer, né, Sheilane? A paciente, eu tenho câncer. Não, na verdade você tem um pré-câncer, porque para ser câncer tem que ser invasor. Tem um risco aumentado, de ter a parte invasora. Então, para visualização de microcalcificação, a mamografia é o único que o exame consegue. O ultrassom não consegue, ressonância não consegue. Então, assim, exames de baixo impacto, de grande cobertura populacional para a gente fazer diagnósticos e redução da doença. Pronto. A mamografia tem algo desconfortável em fazer? Sim, por isso que a gente orienta a fazer fora do período menstrual. Então, dicas da mastologia, né? Faça sua mamografia uma semana depois de ter menstruado, que aí realmente sua mama não está sob ação dos hormônios para ela ficar, né, mais desconfortável. Escolha um local que faça a mamografia, seja um local adequado. A gente tem normas que regem a realização de mamografia, o posicionamento da paciente na máquina. Então, assim, às vezes a paciente sentiu dor porque ela estava mal posicionada. Foi muito engraçado que o meu mestrado é em relação a isso, a qualidade das mamografias realizadas. Se a paciente é mal posicionada, o exame é mal feito, eu não consigo fazer diagnóstico. Então, começa daí. Então, quando a paciente fala a qualidade do exame realizado. Outra, fazer em locais que às vezes tem uma alta rotatividade, que é fazer rápido, às vezes não é o melhor. É melhor, às vezes, fazer numa clínica um pouco menor, com seu horário agendado, que tem uma pessoa ali, um técnico que te conduza, né? Tire suas angústias, esteja com você. Não é um exame confortável? Não é, porque tem certo desconforto, porque tem que ter uma compressão. E se não tiver compressão, a gente não consegue ver o que a gente precisa ver. Então, quando a paciente traz que, o meu câncer não foi visto pela mamografia, a gente tem que primeiro pensar, foi feito um exame de qualidade? Segundo, a mama era muito densa, porque a gente sabe que mamas densas ela tem uma baixa eficácia de visualização pela mamografia. Flávia, só uma observação, quando você fala mamas densas, geralmente da paciente jovem. Isso, e lembrar que as mamas densas são fatores intrínsecos da paciente que a gente não consegue modificar. Às vezes a gente pega paciente de 50, 60, 70 anos que continua mama densa, mesmo amamentando, mesmo, né, tendo passado da perimenopausa. Mama densa a gente considera como sendo mama que tem uma maior quantidade de glândulas, então na imagem ela fica branca. A calcificação é branca, o branco no branco a gente não consegue ver. Então, realmente, às vezes, nesse subtipo de paciente que tem esse diferencial, é um pouco mais, menos eficaz, mas a gente não quer dizer que não é importante, tá? Não adianta a gente querer rastrear, não vou fazer mais mamografia, eu vou ficar fazendo só ultrassom. O ultrassom não vê microcalcificação. A ressonância não pega microcalcificação. Então, a doutora Sheilane, na nossa conversa, trouxe muito bem. Tenho que avaliar a paciente, o que de complementar é importante naquela história. E a gente fala que tem que ser uma tríade que faz sentido. A história tem que fazer sentido, o exame físico tem que fazer sentido e o exame complementar tem que fazer sentido. Se algo desses três processos não está batendo, tem algo de estranho, vamos prosseguir, vamos fazer uma biópsia, vamos, né, investigar como um outro aspecto. Então, exames de imagem que salvam vidas, é a mamografia. Tá, e só uma observação, assim, então vocês veem a ecografia das mamas e a ressonância das mamas como exames complementares, então eles não substituem a mamografia, né? Então acho que é importante a gente reforçar isso. Isso é muito importante falar, nenhum exame complementar vai substituir a mamografia no rastreamento do câncer de mama em específico. É claro que alguns outros casos de pacientes que não têm a idade ainda recomendada para fazer ou não tem a alteração que indique realizar uma mamografia, eles não serão realizados. Mas nenhum exame substitui a mamografia no rastreamento do câncer de mama. São complementares, né? São complementares. A gente não pode esquecer que nos dias de hoje, a inteligência artificial, o ChatGPT e afins, está trazendo com que a paciente ainda tenha mais informações na rede social, né? Então, a informação de qualidade, eu acho que isso tem que ser uma bandeira também levantada para todo profissional de saúde que trate uma doença de uma forma coerente e científica. Vamos pesquisar no ChatGPT quais são os maiores mitos e verdades? Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. O mito e verdade mais procurado. Só mulheres mais velhas têm câncer de mama? E aí, doutora Sheilane? Não é verdade. Mito. Como a própria doutora Jana trouxe muito na nossa fala, o câncer em mulheres jovens é uma realidade, por isso que a gente tem que ficar de olho nisso.
Se não tem o histórico familiar, não corro o risco de ter câncer de mama? A gente já reforçou muito isso, é um mito, né? Então a gente sabe que 80 a 85% dos cânceres de mama, eles são esporádicos, então uma menor incidência é hereditário, então é um mito. Mamografia normal exclui totalmente a possibilidade de câncer? Infelizmente não. Mito. Usar desodorante, sutiã apertado, causa câncer de mama? Mito. Não tem evidência nenhuma científica. É sempre a discussão do alumínio, que é o princípio ativo usado no desodorante, mas isso ainda é um mito. Perfeito. Caroços na mama são sempre câncer? Não, mito. Amamentar protege contra o câncer de mama? Verdade. Verdade. E aí eu acho que vale uma tagzinha, né? Um comentário. Amamentar, a gente fala que a amamentação, ela tem um fator de proteção. Porque, eventualmente, a gente vai ter pacientes que amamentaram todos os seus filhos e ele teve câncer de mama. Então, qual que é a justificativa fisiológica? A mama, ela é formada para produzir leite. Enquanto ela não faz essa produção de leite, o DNA da glândula da mama fica em aberto. Então, ele fica mais propenso a receber essas alterações do meio externo, da radiação, dos radicais livres e ter alguma alteração. Então, a gente fala que se a mulher não completa esse ciclo de produzir o leite na mama, o DNA dela ficou aberto, aumentando a chance, assim, de ter uma alteração. Quando a gente amamenta, esse DNA fecha, diminuindo a chance de ter. Então, lembrar que a amamentação é um fator protetor. Eventualmente, pode se desenvolver o câncer, mesmo tendo amamentado sim, mas a chance de você desenvolver é maior caso você não tenha amamentado. E lembrar que é um dos fatores, né? Então, assim, somando-se aos outros fatores, é um dos fatores que a gente pode reduzir o câncer de mama. Mas não quer dizer que quem não amamenta tem maiores chances. É um dos fatores que associados podem contribuir. Câncer de mama sempre causa dor? Não. Quais seriam os sinais e sintomas, então, doutora Sheilane? Então, os principais sinais e sintomas que devemos estar atentas, né, contra o surgimento do câncer de mama, por isso é importante autoconhecimento, né, é importante o autoexame para você conhecer as suas mamas. E isso não descarta, né, a avaliação do médico especialista, não descarta os exames de rastreamento. Um caroço na mama ou na axila, um caroço geralmente indolor, fixo, endurecido, vermelhidão na mama, inchaço, aquele aspecto de casca de laranja que a gente relaciona muito ao câncer de mama, tem que ser avaliado por um especialista. Alteração nos mamilos, né, alguma lesão que não cicatriza nos mamilos, saída de alguma secreção, principalmente sanguinolenta, também é um fator que deveremos ter bastante atenção. Inversão do mamilo, algo que surgiu novo, né? Não uma alteração que a mulher já tem desde o nascimento, uma inversão no mamilo recente também tem que ser avaliado. Aquela dor unilateral, fixa, que perdura por alguns ciclos, então ela também tem que ser avaliada. Geralmente o câncer não causa dor, mas uma dor persistente, relacionada a alguma localização ou algum nódulo, ela também merece avaliação. Seio pequeno tem menor risco para ter câncer de mama? Mito. Mito. E o uso da prótese de silicone? Flávia, assim, eu acho que é uma pergunta que é muito feita, eu acho que é importante a gente esclarecer isso. Paciente que tem prótese mamária, ela tem um risco aumentado de ter câncer de mama e o tipo de prótese tem uma relação com o desenvolvimento desse câncer? Qual que é a sua impressão em relação a isso? Perfeito. Então, pensando em câncer de mama, chega a ser um mito, tá? O uso da prótese não aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de mama. O que a gente tem relatado de algo muito raro é o desenvolvimento de um câncer relativo à prótese. E não necessariamente seja de mama. Existem próteses da mesma constituição que a de mama, que a gente pode usar em glúteo, a prótese peniana em alguns casos, e que desenvolve o mesmo tipo de câncer. O que a gente tem que lembrar é que o câncer desenvolvido por qualquer prótese, ele pode ser tratado e tem um tratamento específico, que ele exclui o câncer de mama. É que a gente associa porque estar com a prótese está na mama, e se eventualmente esse câncer aparecer, realmente a gente pode ter o fator confundidor. Lembrar que quem tem prótese ganha mais 2 incidências, uma em cada mama, que é uma manobra para a gente afastar a prótese e expor o tecido. Então é um mito também falar que o uso da prótese piora o rastreamento para câncer de mama. Não, tanto é que a gente aumenta também as incidências na hora da mamografia para a gente ver isso. Bom, então para finalizar, quero agradecer a presença da doutora Flávia, da doutora Sheilane. Foram excelentes discussões. E só reforçar aqui em relação à campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial que reforça a importância sobre a prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então é uma mensagem importante para você, mulher, se cuidar, procurar realizar os exames de imagem conforme indicado, e
avaliação do especialista e reforçar também que você não está sozinha, que isso é você tem uma rede de apoio. Eu acho que é importante reforçarmos o cuidado integral que essa mulher precisa ter. E além de tudo, a gente tem que aproveitar esse mês de outubro, né? Esse mês para poder não só dar o apoio para aquelas pacientes que estão ali na investigação, as pacientes que estão descobrindo agora e as pacientes também que já tiveram câncer. Então, assim, é um mês para a gente lembrar e apoiar cada vez mais essas mulheres que já passaram por tudo isso. Então, a gente tem que focar no diagnóstico precoce, mas também não esquecer daquelas que já passaram isso, continuar no nosso apoio sempre e no cuidado dessas mulheres. Só fazer uma observação, Chilene, acho que você trouxe um ponto muito legal, assim. As pacientes que têm o diagnóstico do câncer de mama, algumas delas não gostam do Outubro Rosa, né? Porque vem uma lembrança ali de uma culpa, será que eu não me cuidei? Será que eu não fiz o exame? Por isso que eu fui diagnosticada num estadio, mas não. O objetivo aqui não é culpar ninguém, né? O objetivo do exame é só reforçar a importância do ponto de vista do câncer de mama. Eu acho que é só, né? Com certeza. Acho que para finalizar é isso, reforçar os hábitos de vida saudável, lembrar que você não está sozinha, como a doutora Jana trouxe, e lembrar que você é única. Se você não se cuida, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Depende de você ir fazer a mamografia, depende de você procurar um médico caso se sinta com alguma alteração relevante para procurar. E não ter medo da gente, a gente está ali para ser o seu suporte, o seu apoio. O Outubro é rosa, mas a gente se cuida o ano todo. Bom, então para fechar, eu acho que é importante falar com você que teve o diagnóstico de câncer de mama. Então, quando a gente tem o diagnóstico de câncer de mama, a gente também fala de esperança. Então, é importante reforçarmos que quando diagnosticado de forma precoce, as chances de sucesso no tratamento giram em torno de 95%. É uma taxa muito alta. Além disso, relembrar que a gente vem evoluindo nos tratamentos das pacientes com câncer de mama. Então, isso melhorou muito a sobrevida dessas pacientes e, naturalmente, a gente está falando agora de melhorar a qualidade de vida dessas pacientes também. Então, acho que para fechar esse momento de discussão, acho que é importante a gente deixar essa mensagem. Obrigada!